Bem, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre algumas questões introdutórias de economia, ok? Essa aula se baseia, então, nesse livro aí do Vasconcelos, 2006, é um livro de economia micro e macro, da página 3 à página 20, que se refere ao capítulo 1. É um livro de leitura simples, especialmente, pelo menos eu acho, como economista, que é um livro de leitura acessível, e logo um livro que permite com que pessoas, né, ou estudantes de outros cursos, estudantes que não sejam de economia, tenham a possibilidade de aprender um pouco mais a respeito dessa temática de maneira bem simples, ok? Então, a nossa aula de hoje, ela se baseia neste capítulo 1, que nada mais é do que fazer uma introdução à economia, ainda que vocês já tenham, a gente já tenha iniciado alguma coisa desse tipo com as primeiras semanas em que nós analisamos aqueles capítulos do Schengen. Aqui vamos fazer uma análise um pouco mais clássica sobre a introdução à economia e aquilo que está baseado nos principais materiais e nos principais manuais que são utilizados na grande maioria dos cursos de economia e daqueles cursos que também são realizados em cursos que não são de economia, como é o nosso caso aqui, é um curso de economia para engenheiros agrônomos, portanto, a gente precisa passar de maneira rápida em alguns conceitos fundamentais, já que você não terá outra disciplina de economia, já que você não terá a oportunidade de ter uma outra disciplina que complemente esse aprendizado. Então, veja, é importante lembrar que a economia, portanto, ela é uma ciência social que objetiva atender às necessidades humanas. Então, é uma ciência social aplicada que tem como sujeito desta ciência, né, parte do que se estuda na economia é justamente o comportamento da sociedade, o comportamento dos agentes econômicos e, consequentemente, como esses agentes econômicos, eles realizam as suas atividades na sociedade com o propósito de atender às suas necessidades. Mas é importante lembrar que, ainda que o objetivo da economia seja buscar atender às necessidades humanas de uma determinada sociedade, é importante lembrar que os recursos de qualquer sociedade, esses recursos, eles possuem restrições físicas, ou seja, existe uma escassez de recursos produtivos. Ou seja, não há terra para tudo, não há comida para tudo, não há, digamos, combustível ou energia para tudo. Então, os recursos, eles têm limites e as necessidades, em geral, elas não têm limites, ok? Então, essa já é a primeira contradição que os principais manuais de economia já trazem como parte do conceito da economia, de entender de que nós estamos numa sociedade em que todos nós, e principalmente esse tema, por exemplo, ele ganha força quando a gente coloca aí as questões ambientais como parte da argumentação. Então, nós notamos, por exemplo, que os recursos naturais, por exemplo, eles são limitados, eles têm um limite de uso, eles têm alguns têm limite de tempo, enfim, outros têm limite do espaço, então há um limite. Mas, consequentemente, nós, como sociedade, nós queremos fazer um uso quase que ilimitado dos recursos, né? Ou seja, nós utilizamos as coisas, em geral, como se sempre fosse existir um abastecimento daquele produto, porque nós, aparentemente, não nos preocupamos com nenhum problema de escassez. Mas esse é um problema que se apresenta quando se analisa a economia, ok? Quem for tendo dúvidas,
pode ir perguntando que a gente vai tirando aí. Pode abrir o microfone, é melhor para mim, porque senão eu tenho que ficar acompanhando aqui o bate-papo, tá bom? E quais são esses recursos produtivos que são escassos? 4 recursos, basicamente, são agrupados, que a economia descreve na sua teoria, que é o seguinte: a mão de obra, né? O trabalho, os trabalhadores, é escasso. Então, por exemplo, você não tem trabalhadores para tudo, a quantidade de pessoas tem um certo limite, e esse limite, portanto, gera uma escassez, não dá para fazer tudo, não tem gente para tudo. Então, esse é um primeiro elemento. Não tem capital também para tudo, ou seja, não tem dinheiro, neste caso, para tudo, não tem recursos financeiros para tudo. As terras também possuem limites, né? Ou seja, não há terra para tudo. Vocês mesmos sabem disso, né, como agrônomos, que a terra ela tem um limite, né? Seja o limite da propriedade privada de um determinado indivíduo, seja o limite do ponto de vista, por exemplo, de um país do qual a gente sabe que não há terras de maneira infinita para se plantar tudo ou para se criar todo e qualquer tipo de animais. Então, há um limite também, e esse limite gera também escassez. E o outro recurso produtivo fundamental na equação do conceito de economia são as matérias-primas, que também possuem limite, ou seja, não há matérias-primas para tudo, portanto, esses recursos, essas matérias-primas, também precisam ser utilizadas de maneira parcimoniosa, né? Ou seja, de maneira econômica e estratégica, porque não há recursos para tudo. Então, por exemplo, não existe aço para tudo. Então, você produz uma certa quantidade de aço numa economia ou em várias economias, e logo você precisa optar onde será o melhor uso dessa matéria-prima. Então, esse é um conceito fundamental que vocês precisam ter em mente na teoria econômica. Portanto, lembre-se sempre de que o objeto de estudo da economia é justamente, a partir dos manuais tradicionais de economia, se coloca o objeto de estudo da economia como a escassez, ou seja, eu preciso compreender como que eu vou economizar os recursos. Então, economia não é aquela coisa que alguém chega, então você sabe economizar seu dinheiro. Não é isso. Aqui estamos falando de países, de economias nacionais, do qual nós vamos fazer uma avaliação de como essas economias utilizam seus recursos e como esses recursos são alocados de maneira eficiente para fazer com que as necessidades da humanidade, desse país, por exemplo, dessa população, eles sejam atendidos, ok? Então, veja, porém, o crescimento da população vai, à medida que o tempo passa, renovando as necessidades básicas, e a evolução tecnológica, muitas vezes, vai criando várias novas necessidades. Então, veja, as demandas por recursos de uma sociedade de 1930 não é o mesmo de uma sociedade de 2020. Então, os interesses e as necessidades que a sociedade tinha em 1930 é uma coisa, e a que tem hoje é outra coisa. Então, as necessidades mudam. Então, por exemplo, nós estamos aqui online, então está se provando a necessidade básica que a internet hoje tem nas nossas vidas. Então, se tornou, igual você tem água na sua casa, se tornou um terceiro ou quarto elemento fundamental em casa. Então, a gente tem que ter energia, a gente tem que ter água e a gente tem que ter internet. Então, veja que as necessidades da população elas vão mudando com o tempo, essas necessidades vão se adaptando aos tempos e vão se adaptando às necessidades que os indivíduos têm naquele determinado tempo, ok? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode fazer. E aí vem uma coisa fundamental, ou seja, se não houvesse escassez de recursos, se todos os recursos fossem limitados, por exemplo, se as terras fossem limitadas, você basicamente não precisaria ter
os estudos das questões econômicas, porque se os bens são livres, se os bens são abundantes, eu não preciso estudar esses bens, porque eles são, dado que eles são infinitos, consequentemente, não precisa existir economia. Ok? Então, isso aí é o conceito de economia. Portanto, a escassez dos recursos, a escassez, enfim, da mão de obra, do capital, da terra e das matérias-primas, está presente em todas as sociedades, independentemente do tipo de organização econômica, independentemente do regime econômico. Todas as sociedades precisam fazer opções de como alocar melhor os seus recursos. E essas sociedades precisam avaliar como alocar esses recursos entre as várias alternativas que existem. E aí surgem os 3 principais problemas econômicos, ou seja, o que e quanto uma sociedade produzirá, como que essa sociedade produzirá os seus bens e serviços e para quem ela produzirá esses bens e esses serviços. Então, a partir das necessidades ilimitadas, quase que infinitas as necessidades, os recursos eles têm um limite. E aí surgem os problemas econômicos que precisam responder como vão atender, ou neste caso, como vão atender as necessidades humanas, o que vão atender as necessidades humanas e quanto, e quem dentro dessa sociedade será beneficiado pelo atendimento dessas necessidades. Então, veja, na primeira questão, a sociedade, portanto, o que e quanto produzir, ela deve decidir se produz mais bens de consumo ou mais bens de capital. Um exemplo clássico que tem nos livros é assim, sobretudo diante de uma guerra, eu vou produzir canhões ou eu vou produzir manteiga? Quanto que eu vou produzir de cada um? Qual será a minha combinação para que eu possa realizar essa produção? Por que é preciso tomar essa decisão? Porque não há recursos para tudo. Igual vocês. Se você tem uma propriedade de 100 hectares que você planta soja, não dá para plantar milho ao mesmo tempo. A não ser que você plante a soja, colhe a soja, planta o milho, colhe o milho. Ou você pega a sua terra de 100 hectares e planta 50 de soja, 50 de milho. Ou seja, você precisa tomar uma decisão do que e do quanto produzir. E o grande desafio é fazer produções, neste caso da agricultura, por exemplo, consorciadas, quando você combina várias coisas. Mas veja, aqui há um limite, ou seja, os recursos possuem um limite. Então, se eu sou um trabalhador que eu estou aqui gastando meu tempo dando aula, não dá para mim, neste mesmo tempo, estar ali construindo uma casa e gerando um bem de capital. Então, são coisas que a gente precisa, portanto, e a economia mostra isso, decidir, porque trata-se também de uma questão física, né? Enfim, as coisas, o mundo real, ele tem limites. O como produzir vai revelar justamente qual é a eficiência produtiva que será escolhida. Ou seja, eu posso ter uma sociedade que tem um determinado tipo de escolha baseada no capital intensivo, então o dinheiro é importante para que as coisas aconteçam, porque eu dependo de muita máquina, eu dependo de muito equipamento, eu dependo de muita tecnologia, então isso se chama o método de produção de como produzir de capital intensivo. Ou eu posso ter a mão de obra intensiva, ou eu posso ter as terras intensivas. Então, é o caso da agricultura. Querendo ou não, a agricultura, ainda que tenha todas as suas modernidades, ela ainda depende de um bem fundamental que se chama terra. E a terra, ela tem um limite. Ok? A terra, ela tem um limite. E eu preciso compreender que esse limite faz com que, portanto,
como eu não tenho terra para tudo, eu tenho que fazer escolhas, ok? Alguma pergunta aí? E para quem produzir, a sociedade deve decidir, portanto, quais os setores que serão mais beneficiados na distribuição do produto. Ou seja, eu vou ter uma sociedade em que beneficia o consumo e as necessidades dos trabalhadores, dos capitalistas, dos proprietários de terra. O foco é na agricultura, na indústria, mercado interno, mercado externo, qual região. Então, ou seja, aí se apresenta, nesses problemas econômicos, a questão distributiva. Ou seja, eu escolho qual riqueza produzir, o quanto eu vou produzir de cada riqueza, quais serão as combinações, eu escolho a minha tecnologia e, no final, eu preciso escolher para quem eu vou entregar essas riquezas produzidas, para quem eu vou entregar esses bens que atenderão as tais necessidades humanas. Ok? Então, essa é uma coisa fundamental na economia. Então, resumindo, o que nós temos aí? Nós temos o seguinte. Então, nós temos necessidades limitadas, os recursos, eles são escassos. Se os recursos, eles são escassos, com uma infinidade de desejos, de vontades e de necessidades, eu tenho que, naturalmente, fazer uma escolha, porque eu estou diante de uma escassez de bens. E aí eu vou, portanto, fazer as 3 perguntas, que são os problemas econômicos, que todas as sociedades precisam responder para que possam, portanto, ter um funcionamento adequado da economia. Ok? Vocês estão conseguindo acompanhar? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta aí nesse primeiro momento? Quem tiver e quiser abrir o microfone, sinta-se à vontade. Ok, Gabriel. A outra questão, portanto, então, as sociedades, para resolverem esses problemas econômicos, o que produzir, quanto produzir, como produzir, para quem produzir, vão tomar essas decisões e vão organizar a sua estrutura econômica. Então, todos os países, por exemplo, possuem organizações econômicas, a forma como se organiza a economia, e a forma como se organiza a economia é a forma como você vai, consequentemente, responder aos problemas econômicos. Então, existem basicamente 2 formas muito bem discutidas aí na ciência econômica e na realidade, principalmente na realidade política, que é como você vai organizar, portanto, as escolhas de uma sociedade. Eu vou querer uma sociedade com economia de mercado, que é tida como um sistema descentralizado, onde esses problemas econômicos, as perguntas lá, quem vai muitas vezes responder é o agente privado. Ou você tem um modelo mais oposto, né? Ou seja, são 2 modelos no extremo, onde eu vou ter a economia planificada, que seria uma economia centralizada, em que eu tenho uma autoridade que toma decisão dos problemas econômicos, respondendo aquelas 3 perguntas. Então, esses são 2 extremos de uma organização econômica, aquela descentralização completa, aquela economia de mercado, e aquela economia planificada ou centralizada. Mas a distância entre esses 2, ou seja, extremos, você tem uma infinidade de organizações econômicas aqui mistas, variadas, que, consequentemente, vão revelar uma série de multiplicidades que existem no mundo concreto. Então, esses aí são 2 tipos perfeitos, né, apenas estabelecidos para que a gente tenha uma compreensão do ponto de vista teórico, a forma como você pode, as 2 grandes formas que existem para você organizar uma sociedade, organizar do ponto de vista uma sociedade. Então, hoje em dia, praticamente todos os países, como eu falei, possuem algum tipo de economia de mercado e algum tipo de economia planificada. Por quê?
Porque nesses dois modelos, centralizado por completo e descentralizado por completo, nesses dois exemplos, esses tipos puros, eles não são muito encontrados no mundo real. Então, todos os países vão ter algumas coisas que são economia de mercado e outras que são economia planificada. E aí você tem todas essas discussões que, se a gente for usar aí os termos que a gente encontra na mídia, estamos falando que nós temos uma economia de mercado dita capitalista e nós temos uma economia planificada dita socialista e comunista. E aqui no Brasil, agora, nós temos aí uma guerra entre esses dois pontos de vista, de todo mundo achar que quando o Estado ele bate um parafuso na madeira, viramos socialistas, o Estado é socialista, e tudo que o mercado faz também parece que agora o Brasil virou uma economia pura, ou tal liberal, né? Agora tem muita gente aí que faz isso, né? Inclusive agora na campanha nós temos um candidato liberal, né? Então, voltou. Não é que no Brasil esse tipo de pensamento tenha sumido, mas durante muito tempo, principalmente dos governos de esquerda, se assumia muito uma visão mais planificada do que uma visão mais de mercado. Então, nós temos esse pêndulo entre você tem uma estrutura mais descentralizada, uma forma de você organizar a economia de uma forma mais descentralizada, e uma forma de organizar a economia mais centralizada, mais planificada, planejada. Então, mas o Brasil está aí no meio de tudo isso aí, ok? Alguma pergunta, alguma questão? Isso quer dizer, portanto, que no mundo hoje, na realidade, existem vários sistemas intermediários entre essas duas formas, ou seja, horas você combina a atuação do mercado, horas você combina a intervenção do governo. Então, essa é uma prática que vários países têm feito, que vários países têm realizado com o objetivo de dar manutenção às suas atividades econômicas. E essas, portanto, são as opções de como as sociedades se organizam do ponto de vista econômico, ok? Portanto, não confundir organização econômica com regimes políticos, ok? Então, essa aí é uma outra coisa que a gente precisa saber diferenciar. Então, uma coisa é uma economia de mercado, outra coisa é o que é uma democracia, o que é uma ditadura, o que é um socialismo, o que é um comunismo, e por aí vai, ok? Porque você pode ter uma economia de mercado com uma ditadura. Você pode ter. Você pode ter uma ditadura, a ditadura brasileira, né? Então, qual era o regime político? Uma ditadura, um regime militar. Mas esse regime militar não tem nada a ver com a organização econômica, porque a organização econômica ela era economia de mercado, misturada com intervenção do governo. Então, essas são coisas que a gente não pode confundir, porque senão a gente vai achando igual, acho que numa das aulas que eu faço, que eu deixei gravado para vocês, eu mostro também aí que é bom não confundir liberalismo econômico com liberalismo cultural, com liberalismo político, com liberalismo religioso. São coisas diferentes, ainda que todas estejam dentro de uma argumentação que se tenta garantir a liberdade individual, ok? Alguma dúvida aí em relação a isso? Alguma pergunta? Alguma coisa? Até porque esse é um tema aí que vocês, né, devem escutar notícias todos os dias relacionadas a esse conflito, né? Igual agora, acho que ontem, né, enviaram uma reforma administrativa, né? Ou seja, o argumento de que o Estado é sempre grande. Então, há países que você tem essa briga pelo Estado ser menor, há outros que brigam para o Estado ser maior, há outros que o Estado é maior e é eficiente, há outros que o Estado é grande e é ineficiente, há outros em que o mercado ele funciona razoavelmente bem, há outros em que o mercado só produz tragédia e produz desigualdade e desgraça econômica. Então,
você tem aí, na realidade, vários debates, vários embates, enfim, várias complicações, porque esse é um tema que está cotidianamente aí na ordem do dia dos noticiários econômicos, ok? Alguma dúvida? Bem, vamos ver, então, o primeiro funcionamento, né? O que é a economia de mercado. Então, as economias de mercados, você pode ter também, do ponto de vista teórico, dois tipos de sistemas. A concorrência pura, que neste caso não tem interferência do governo, e aí só adiantando, esse tipo de economia de mercado pura, em que o Estado não atrapalha em nada, é um tipo, é uma ilusão, não existe nenhum exemplo na realidade concreta, porque o Estado, ele é uma instituição organizadora em qualquer lugar do mundo. Se você for na Suíça, se você for nos Estados Unidos, há a presença do Estado e, portanto, a maioria dos países operam em economias de mercado do tipo misto, ou seja, mais uma vez, há mercado, mas há interferência do governo, ok? Isso aí é em tudo. Então, às vezes, vocês podem estar agora emocionados com as ideias liberais do ponto de vista do agronegócio, só que o agronegócio, em todo lugar do mundo, ele precisa ter interferência do Estado, porque senão ele cria muitos problemas para a sociedade, enfim, ou prejuízos para a sociedade que podem custar, inclusive, enfim, todo o arranjo, toda a estrutura de sobrevivência da sociedade, ok? Então, por exemplo, acho que hoje ou ontem eu estava vendo um noticiário aí que estavam divulgando, por exemplo, da quantidade de exportações do agro que cresceu, né, por conta do dólar que está alto. Então o dólar está alto, então o Zezinho ali, ele agora vai vender o café dele para a Alemanha, mais do que nunca, e, consequentemente, quase não sobra o produto para a gente. E qual é a tendência? Há uma tendência de que os nossos preços vão ficar mais caros. Então, por exemplo, eu acho que o governo precisa se meter nisso aí, ou seja, o agricultor não pode, o pecuarista, ele não pode achar que o que importa é só o lucro dele, até porque a gente precisa comer. Se o preço dos alimentos subirem internamente a níveis, enfim, a níveis internacionais, consequentemente, você vai ter no país um problema grave de segurança alimentar. Então, as coisas precisam ter limites, né? Então, você já está tendo aí vários indícios de que alguns setores podem ter uma elevação de preço brutal ou, em última instância, chegar, inclusive, a desabastecimento. Por quê? Porque o agricultor dito do livre mercado, ele vai vender para quem paga mais, ele não vai querer vender para quem paga menos. Então, é assim que funciona a economia de mercado, mas quando você tem uma estrutura mista, você permite que o Estado possa realizar determinados tipos de interferência. A economia de mercado do tipo concorrência pura se baseia muito numa ideia que Adam Smith, se vocês assistirem aquela aula em que a gente faz uma breve história do capitalismo, vocês vão ver, ou na parte como fazer economia, vocês vão ver que Adam Smith era um economista clássico, que presenciou o começo da Revolução Industrial, e lá, insatisfeito com as amarras do mercantilismo, o que ele fez? Ele defendeu a ideia do chamado laissez-faire, laissez-passer, que nada mais é do que a ideia de que o deixar e fazer, deixar e passar, do qual o mercado tem liberdade para fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, que se cunhou e se popularizou por chamar de que o mercado ele opera a partir de uma mão invisível. Então, isso significa de que ninguém tem que atrapalhar os agentes privados. Todos são capazes de tomar boas decisões, todos são capazes de resolver os problemas econômicos, todos são capazes de se equilibrar a partir do mecanismo de preço. Ou seja, todos são capazes de manter o mercado em equilíbrio, e este mercado não tem como sair do equilíbrio, porque, naturalmente, os próprios agentes vão se organizando de maneira sozinha para poder chegarem a um grau de eficiência considerável. Então, veja, esse é um tipo de organização econômica
que não existe em nenhum lugar do mundo e nunca existiu. Né? Nunca existiu. Essa ideia do liberalismo é uma fada, né? É um conto, é uma história que não existe, né? Porque você não tem nenhum país do mundo, nenhum lugar do mundo, uma estrutura onde você não vai ter intervenção, monitoramento, a organização de alguma coisa feita pelo Estado, ok? Alguma pergunta aí, alguma dúvida? Os problemas econômicos fundamentais, portanto, neste sistema de economia de mercado, concorrência pura, é o seguinte. Então, o que e quanto produzir, os produtores decidirão o que e quanto produzir. Então, o Estado não vai encher a paciência de ninguém. Vocês escolhem o que vocês querem produzir, se virem. Os preços é que vão, muitas vezes, determinar quais bens e serviços vão ser produzidos. Como produzir é resolvido no âmbito da empresa. Então, olha, as empresas que se virem em desenvolver técnicas e capacidades produtivas, o Estado não se mete nisso, não fala nada. Então, com a ideia de que você vai encontrar uma certa eficiência produtiva, ok? Também isso aqui é meio ilusório, como se os agentes econômicos sozinhos fossem capazes de encontrar certas eficiências que eles não têm qualquer vontade, talvez, enfim, de se arriscar em tentar. Enfim, neste caso aqui não há interferência. E para quem produzir é decidido no mercado de fatores de produção, ou seja, dentro de um regime de concorrência pura, o Estado não enche o saco de ninguém, não fica no pé de ninguém, então, consequentemente, quem vai consumir os produtos produzidos são aqueles que têm renda, que possuem riqueza suficiente para participar dessa distribuição. Aqueles que não têm, paciência, né? Seria uma ideia muito meritocrática. Ó, se você tem dinheiro, você participa, você compra, você consome. Se você não tem, você não consome, e isso aí é um problema seu. O Estado também não pode entrar e encher a paciência dos agentes econômicos. Ok? Alguma dúvida aí? Portanto, esse sistema de concorrência pura é a base do que se convencionou chamar de liberalismo econômico, que advoga a favor da soberania do mercado. E, nesse caso, a intervenção do Estado é um baita pecado, né? O Estado é um demônio do sistema econômico e qualquer ação que ele faça, na verdade, ele gera muito mais problemas do que benefícios. A única coisa, nesse caso, que o Estado tem que fazer é ser o guardião da moeda para garantir a estabilidade monetária e, consequentemente, garantir que os agentes econômicos deste espaço nacional eles tenham capacidade de fazer registros e acúmulos de suas riquezas naquela moeda lá em que ele opera. Então, nesse sentido, o mercado seria capaz de resolver as questões econômicas fundamentais. Isso aqui é um outro mito de achar que o mercado ele vai resolver os problemas econômicos. O mercado ele não resolve, ele não tem esse poder, ele é medroso na prática e, portanto, nem sempre ele vai resolver essas questões econômicas. Ok? Alguma pergunta? E aí, aqui nós temos o sistema, né? Como se organizam, lá os 3 problemas econômicos no centro, as empresas, as famílias, e lá em cima o mercado de bens e serviços, e lá embaixo o mercado de fatores de produção. Então, nesse modelo, não existe intervenção do Estado, não existe ninguém enchendo a paciência, enfim, esse é um modelo em que os próprios agentes econômicos eles se equilibram aí sozinhos e levam a cabo essa economia, esse mercado, de maneira
a atingirem a eficiência que lhes é mais conveniente, ok? E quais são algumas críticas que eu já adiantei? Eu já adiantei algumas, mas quais são as críticas a esse sistema? Então, primeiro, trata-se de uma grande simplificação da realidade, né? É muito simplificação da realidade. Parece o que o Paulo Guedes hoje ele fica falando aí da TV, né? Eu já gravei até alguns vídeos aí no meu canal. Não existe isso de livre mercado, né? E o Estado ele vai abrir mão para o agente privado realizar tudo. O agente privado, por exemplo, agora na crise, ele é medroso. Ele é medroso. Então, se seu pai, sua mãe, seu irmão, seu avô ou você tiver um negócio agora, ninguém está investindo, porque está todo mundo com medo. O agente privado, se ele não tiver uma ajuda e um sinal do Estado, ele é medroso. Portanto, essa ideia do mercado resolver tudo, do mercado decidir, isso é uma baita simplificação da realidade. O mercado sozinho não promove perfeita alocação de recursos. Esse é outro erro brutal de achar que o mercado, por exemplo, o governo agora está achando que assim, se a gente privatizar e sanear o Estado for super eficiente, os investimentos externos vêm e a liberdade de investir e de produzir vai permitir com que a alocação dos recursos sejam feitos da melhor maneira. Às vezes eu acho que esses caras estão num conto de fada, estão no filme Alice no País das Maravilhas. Ou seja, por quê? Porque o sistema capitalista, o modo de produção da economia de mercado, quando ela está sozinha, ela vai alocar os seus recursos para aquilo que é mais rentável, para aquilo que é mais possível. Então, isso é uma mentira de dizer que aloca de maneira perfeita. E, por exemplo, o maior exemplo de que isso não existe em nenhum lugar do mundo é você ver o quanto, por exemplo, você pega um cara que tem R$1 milhão, ele vai decidir entre abrir um comércio na esquina da casa dele ou ele vai fazer uma comparação entre ter aquele dinheiro aplicado com rendimentos. Então, ele vai alocar naquilo que for melhor para ele. Ele não vai alocar porque ele precisa abrir um comércio para encontrar a eficiência do sistema. Até porque ele não sabe nem qual é a eficiência do sistema, qual é a perfeita alocação desses recursos a manter o sistema equilibrado. Então, isso é outro mito e outra crítica que existe nesta economia de mercado de concorrência puro. Aí, os preços nem sempre flutuam livremente, são afetados por sindicatos, monopólios e governos. Então, esse negócio de equilíbrio dos preços é uma mentira. É uma mentira, igual agora, né? O preço dos produtos agrícolas está subindo porque os monopólios chineses estão fazendo encomendas brutais, e aí, consequentemente, o preço sobe. Então, não é um mercado eficiente que está fazendo com que o preço... Não, é um país chamado China que vem aqui, quer comprar tudo e logo o preço explode. Então, isso aí não tem nada de puro, isso aí não tem nada de concorrência. E o mercado sozinho não promove perfeita distribuição de renda. Essa é outra questão de que é preciso considerar. Ou seja, num sistema em que o Estado ele não atua, consequentemente, você vai criar grandes desequilíbrios de renda, ou seja, você vai ter pessoas com ganhos cada vez maiores e outras com ganhos cada vez menores, levando, consequentemente, parte dessa sociedade à pobreza, porque você não tem nenhuma interferência do Estado como nós gostaríamos, ok? Alguma pergunta aí para a gente passar para o próximo? Alguma dúvida? O sistema misto, ou seja, o sistema misto é o sistema mais comum. Então, veja, com a Revolução Industrial, por algum momento, predominou um sistema de mercado muito próximo da concorrência pura. Mas não existe nenhum tipo ou nenhum país que tenha, de fato, implementado o sistema de economia de mercado no sistema de concorrência pura. Então, veja,
quando você tem uma economia que se torna cada vez mais complexa, com forças diferentes, com estruturas, enfim, ligadas ao comércio internacional, com uma complexidade cada vez maior, torna-se difícil deixar o mercado operar essa economia sozinha. Então, o mercado sozinho ele não vai garantir que a economia opere com pleno emprego, dos recursos, principalmente em momentos de crise. Por exemplo, você tem no Brasil hoje 13 milhões de desempregados. Por que o mercado não está empregando, dado que o mercado é eficiente? Então, o mercado não está empregando porque, justamente, ele tem dificuldades de levar a cabo determinados comportamentos econômicos, porque o agente privado que pertence ao mercado, ele tem medo, né? Ele é medroso e, portanto, ele não consegue resolver todos os problemas econômicos de uma determinada sociedade. E aí, qual foi a solução? A solução são essas opções alternativas de organização econômica, que vão permitir, portanto, o mercado, mas vão também ter a atuação do governo para resolver distorções alocativas e resolver distorções distributivas. Então, o Estado ele deixa o mercado agir, mas naquilo que ele enxerga algum problema social, econômico, ele vai lá e coloca a mão e faz a intervenção com o objetivo de resolver. O negócio é que parece muitas vezes que o Estado hoje mete a mão em muitas coisas, é verdade, mas porque também é verdade que o mundo é complexo, que um país é complexo e que, consequentemente, o Estado precisa participar em um conjunto de assuntos ou centenas de assuntos que há 500 anos atrás o Estado não era responsável de resolver e nem se cobrava do Estado resolver esse tipo de coisa, ok? Perguntas aí, dúvidas? Então, por exemplo, eu fico pensando agora como economista, vão ter as eleições municipais aí, o quanto a gente cobra, por exemplo, de um prefeito, de uma prefeitura, uma série de coisas, uma demanda monstruosa. Então, por quê? Porque só o governo é capaz de fazer isso. Então, se o governo não colocar iluminação na sua rua, você ia comprar um poste e ia botar só na sua porta da sua casa, e o resto da rua ia ser escura. E cada um ia colocar um poste na porta da sua casa, de um jeito, e cada um só ia acender a luz na hora que fosse melhor para você, e não que fosse melhor para o vizinho. Então, o Estado precisa vir e resolver distorções como essa, com o objetivo de que a sociedade tenha condições de viver melhor. Ou seja, o Estado, no fundo, e na economia tem ganhado cada vez mais força, o Estado ele vem para resolver os nossos problemas coletivos. Né? Aqueles problemas coletivos que nós temos, que nenhum de nós terá interesse, teoricamente, em resolver, e que o Estado vem, coloca a mão e diz, opa, vamos se organizar assim, 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 assado, e aí vocês vão conviver como indivíduos civilizados dentro dessa civilização dita civilizada. Enfim, são coisas dos tempos modernos. Né? Então, há várias coisas que eu posso pensar aqui, tanto econômicas como não econômicas, que você precisa da mão do Estado para resolver. Por exemplo, a agricultura, a pecuária, a silvicultura, né? O extrativismo, a piscicultura, tudo isso precisa ter a mão do Estado. Né? E a pessoa, se a pesca em alto mar fosse liberada de qualquer tipo, de qualquer maneira, cada um ia lá pescar o máximo que pudesse, e se faltasse peixe, problema do próximo que vem pescar. Então, as coisas são organizadas. Vai ter um período que você não pesca, porque é preciso ter a reprodução dos animais para que depois você não tenha uma escassez por completo. Você vai criar determinados tipos de impostos ou controles para limitar a quantidade que um determinado pescador ele acaba retirando do mar, porque senão todo mundo vai lá e destrói e carrega o máximo que pode para si, ok? Então, algumas 5 funções aí que o Estado pode exercer. O Estado pode atuar sobre a formação de preços. Então, por exemplo, o Estado brasileiro, muitas vezes, ele influencia o preço de muitos produtos a partir, por exemplo, das agências reguladoras. Então,
Por exemplo, atuação sobre a formação de preços. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que no Brasil o preço da energia, quem determina é o governo, o preço da gasolina, quem determina é o governo, o preço da água, quem determina é o governo. Ou seja, o governo influencia. Por quê? Porque se ele não influenciar, o preço ia ser exorbitante e parte da população ia passar dificuldades, ok? Alguma pergunta aí nessa primeira? Segundo, complementa a iniciativa privada. Então, assim, a gente precisa ter o que a gente precisa ter de noção é que, por exemplo, há várias coisas que, se não for o Estado para fazer, ninguém vai fazer, não. Por exemplo, pega uma estrada dessa que liga a cidade pequena à cidade pequena, né? Que liga o nada a lugar nenhum. Você acha que alguma empresa privada ia construir uma estrada para um município de 5 mil habitantes? Não ia. Então, o Estado tem que fazer. Por quê? Porque a iniciativa privada ela só vai se preocupar com aquelas estradas que têm grandes fluxos, estradas perto de grandes cidades. Aí ela vai querer privatizar, colocar o pedágio, tudo certinho. Então, o Estado tem que vir, tem que fazer outras estradas, porque, consequentemente, ninguém fará. A iniciativa privada não vai fazer, porque não tem resultado econômico para ela. Fornecimento de serviços públicos é outra função do Estado, muito importante essa, né? Como, por exemplo, aqui a educação, né? Se bem que a educação a gente pode botar também como complemento à iniciativa privada. O fato é que, por exemplo, se não existisse universidades públicas, também não existe universidade federal suficiente para todo mundo, e nem com preço suficiente para todo mundo. E, consequentemente, você ia ter um monte de gente sem estudar. Então, podemos considerar isso como um fornecimento de um serviço público. Então, você também tem o saneamento básico, né? Enfim, você tem os serviços de limpeza, né? Então, por exemplo, o caminhão de lixo, ele passa, a polícia ele passa, ele atende a todos os cidadãos. Então, ele não diz assim, esse cara pagou a taxa, eu não pego o lixo dele. Esse outro não pagou, esse outro pagou, eu pego o lixo dele. Aquele outro não pagou, eu não pego o lixo dele. Então, não é assim, por isso que o Estado fornece serviços dessa natureza. Compra de bens e serviços, então o Estado ele acaba influenciando na economia porque ele precisa de coisas, ele precisa de equipamentos, ele precisa de instalações, o Estado precisa de uma quantidade de bens necessários para executar as suas atividades, ok? E o fornecimento de bens públicos, né? Então, uma coisa são os serviços, outra coisa são os bens públicos. Então, quando você vai numa pracinha de lazer que deixa a cidade mais bonita, consequentemente é um bem público, né? O Estado está te fornecendo um bem público. E esse bem público te permite, portanto, o uso de toda a sociedade. Outro bem público que a economia depende muito fundamental são aqueles bens que permitem com que a economia funcione, né? Então, por exemplo, você tem no país que você tem dificuldade de investimento do ponto de vista privado. Então, por exemplo, quando o Estado constrói um aeroporto, é fundamental para a economia. Quando o Estado constrói um porto, é fundamental para a economia. Então, são bens que o Estado fornece. Então, nesse sistema de economia de mercados, o Estado, ele muitas vezes, ele vai fornecer esse conjunto de serviços, ou vai fornecer esse conjunto enfim, de coisas aí que fazem com que ele participe, ele intervenha na economia de maneira a corrigir essas distorções alocativas e distributivas. Alguma dúvida, alguma pergunta? E o outro sistema que está no outro sistema é a economia centralizada, né? Então, no sistema de economia centralizada ou planificada, você teria, então, uma agência, um órgão, que é o que faz o planejamento. Em geral,
uma agência do Estado. Então, o que faz? O mercado, ele não é protagonista das escolhas e não é ele que vai responder aos problemas econômicos. Quem que vai responder aos problemas econômicos? Neste caso, é o Estado que vai resolver os problemas econômicos dessa sociedade. Então, a propriedade dos recursos é do Estado. Então, o Estado passa a ser dono das máquinas, dos edifícios, das residências, da terra, das entidades financeiras, das matérias-primas. E aí o Estado é que vai fazer um inventário de todos os recursos disponíveis, vai fazer um inventário de todas as necessidades do que a sociedade precisa para atender, enfim, a sua sobrevivência, e vai fazer uma seleção das prioridades de produção, estabelecendo metas de planejamento, estabelecendo estratégias para que possa atingir isso. Então, veja, as propriedades de produção elas passam a ser públicas, né? Tanto o Estado, nesse sistema, ele é dono de tudo, praticamente, né? E uma economia centralizada também vai atuar nas seguintes questões. O Estado vai influenciar no papel dos preços na produção, vai influenciar no papel dos preços na distribuição dos produtos. Então, o Estado vai ditar o preço do trabalho, o preço do produto final, e vai também ditar a repartição de lucros, como que esses lucros serão repartidos dentro dessa sociedade. Também é um modelo puro, igual à concorrência pura. É difícil de encontrar um sistema dessa natureza. Por exemplo, hoje, se a gente for falar da China, a China tem já um sistema misto, então, em muitos aspectos, ela pode até controlar no interior do país algumas questões, algumas propriedades, algumas coisas, mas ela também já criou as zonas de mercado, que são aqueles lugares onde se instalam as grandes multinacionais, as empresas, enfim, ocidentais, e ali podem realizar lucro, porque naqueles espaços selecionados, ali reina a economia do mercado, mas fora dali, na China, reina, portanto, uma economia ainda centralizada, principalmente no que se refere às cidades menores, ao campo, enfim, aqueles espaços que são menos urbanizados, ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida aí? Ninguém tem pergunta? Ninguém quer fazer um questionamento aí relativo a essas diferenças? Dado que a gente está aí no Brasil, que agora virou economia de mercado, antes era socialismo. Aí vieram e acabaram com o socialismo e implantaram agora o liberalismo. Enfim, as guerras aí que a gente vê todos os dias na televisão. Alguma dúvida em relação a isso? Alguma pergunta? Pois bem, feita aí essa pequena brincadeira do que o Brasil se tornou, quais são as sínteses relativas à economia de mercado e economia planificada? Na primeira, você tem como prioridade a propriedade privada. E no segundo, você tem a propriedade pública. Na economia de mercado, os problemas econômicos, aquelas 3 perguntinhas, são respondidas pelo mercado. E na economia planificada, os problemas econômicos são respondidos pelo Estado. E aí você tem vários exemplos, né? Na primeira, o capitalismo, os Estados Unidos, o Japão, e etc., a Europa. E na economia planificada, você teve algumas experiências como da União Soviética, você tem ainda, em grande medida, poucos exemplos desse tipo de sociedade, como talvez Cuba, como talvez a Coreia do Norte, enfim. São exemplos de lugares onde existe um regime na tentativa de se aproximar o mais possível do que é a economia planificada. Okay? 2 importantes conceitos também são fundamentais na introdução à economia e que explicam muito essas questões ligadas à questão da escassez de recursos e às alternativas que uma sociedade dispõe. Então,
Existe a chamada curva de possibilidades de produção e os chamados custos de oportunidade. Então, esses são dois conceitos necessários para você, de maneira mais técnica, compreender a questão da escassez e compreender quais são as alternativas que essa sociedade tem. A curva de possibilidade, portanto, ela vai mostrar a fronteira máxima que a economia pode produzir, dados os recursos produtivos limitados e a tecnologia que aquele país tem. Então, cada país tem um limite produtivo. Então, se eu for no Zimbábue, o Zimbábue tem uma capacidade de produção com os recursos que ele tem, com a tecnologia que ele tem, para produzir X produtos A. Mas se eu for em outro país, esse outro país vai ter uma outra fronteira produtiva, uma outra curva de possibilidade de produção, que vai permitir, portanto, uma outra combinação de recursos produtivos, ou seja, de capital, de terra, de mão de obra e de matérias-primas, ok? Então, isso é fundamental. Alguma pergunta aí? Então, você tem aí a ilustração como limitação dos recursos, portanto, a curva de possibilidades de produção, como o próprio nome diz, as possibilidades, o que significa que, consequentemente, você revela as escolhas que você tem, as alternativas que são viáveis naquele dado momento e que permitem um país produzir determinado produto. Então, veja aqui, ó, um exemplo de curva de possibilidade. Então, você tem lá um país onde você tem a opção de produzir manteiga ou produzir canhões. Então, não dá para produzir tudo. Mas se você estiver aqui no ponto D, você vai ter lá 8.000 toneladas de manteiga de produção e você vai ter 10.000 unidades de canhões. Então, é uma escolha dessa sociedade que ela escolheu combinar um pouco de cada produto. Ou você pode escolher, caso você esteja numa guerra, que os soldados tenham mais canhões do que comida. Então, você pode produzir lá 14, pode produzir no ponto A lá 15.000 unidades de canhões e 0 unidades de manteiga. Portanto, essa é uma escolha que também pode fazer. E aí, se é nessa curva de possibilidade, mais uma vez, uma economia de mercado, é o mercado que vai escolher em que ponto vai ficar, dada a tecnologia e dada a quantidade de recursos. Mas se for numa economia planificada, é o Estado que vai dizer qual ponto a sociedade vai ficar, porque é ele que escolhe de maneira unilateral qual será a decisão quais serão as decisões de produção, ok? Pergunta? Eles estão muito quietos aí. Alguma dúvida, alguma questão? Tudo bem, bom dia. Oi, bom dia, Léo. Uma questão onde o Estado define o que será produzido. Cada setor, vamos pensar na parte agrícola, que não é fácil de exemplificar. Cada fazenda tem a sua expertise, né? De acordo com o estado do momento. E o Estado chega e fala para ela assim, agora você vai parar de produzir batata e vai começar a produzir café. Como é que funciona esse deslocamento? Assim, Então, mas aí o Estado, consequentemente, ele vai escolher aquilo que é viável, né? Porque, nesse caso, você leva em consideração os recursos que aquele país tem e as condições que ele tem, né? Ou seja, não só na agricultura, mas em tudo, né? Ou seja, se eu tiver um monte de operário que só sabe apertar parafuso de bicicleta, o Estado não vai chegar lá e vai mandar eles construírem um foguete para chegar na Lua. Então, é a mesma coisa em relação à agricultura, ou seja, você vai ter um mínimo de viabilidade técnica, ou seja, se a gente for olhar os modelos, por exemplo, o modelo da... Por que há um grande conflito em relação a essa questão? Vamos lá. Se a gente pegar um livro chamado, um livro do... Eu acho que, enfim, é do Vladimir Lenin, esse cara, ele analisa a Revolução Russa e como os russos chegam lá e viram a União Soviética. Então, assim, não é porque o Estado decide que o Estado vai decidir
o cara acordou de mau humor e decidiu. Não, existe um planejamento, igual existe na economia de mercado. Então, igual você falou, quando você pega uma propriedade do qual você analisa o solo, você analisa as condições climáticas, você analisa etc, 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 e você chega à conclusão que ali só dá para plantar café, você não vai tentar plantar, enfim, coqueiro, né? Enfim, você não vai tentar plantar, enfim, outros produtos que não se adequem àquelas condições técnicas. Então, tudo isso é levado em consideração também numa economia planificada, né? Então, é preciso ter essa ideia aí, ok? Porque senão, enfim. É que no Brasil agora a gente está vivendo um período interessante, né? Que assim, é o contrário do que a gente viveu nos últimos 10 anos. Enfim, não sei qual é a sua idade, por exemplo, mas se vocês forem novos, outro dia eu falei isso numa turma, tipo assim, tinha uma menina que eu falei assim, há 15 anos atrás, não, há 15 não, há 10 anos atrás, aí ela, mas há 10 anos atrás tinha emprego, aí ela, mas não é possível. Eu falei assim, ué, mas você tinha quantos anos? Você tinha 8 anos de idade, pô, há 10 anos atrás. Então por exemplo, a mesma competência, ou seja, o caso da União Soviética, assim, em questão de 2, 3 décadas, a Rússia saiu de um país agrário e pobre e virou uma potência que, inclusive, ganhou a Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos. E que logo depois mandou o homem para a Lua. Tudo bem, o sistema ele tem uma série de problemas, né, que são demonizados hoje no Brasil, por conta, claro, da opção econômica, enfim, do atual governo que ganhou as eleições. Então, consequentemente, você tem uma demonização. Mas o sistema planificado, ele é inteligente e ele vai por questões técnicas, assim como a economia de mercado. A economia de mercado também tem um monte de problema. Essa história de achar que a economia de mercado também é um baita sistema que leva à eficiência é uma mentira. Então, a economia de mercado é bom enquanto você está incluído. E o que dizer no dia que você for um excluído, um pobre desempregado, ganhando lá uma bolsa de R$300? Você vai odiar a economia de mercado também. Porque a economia de mercado tem uma série de problemas, mas a economia de mercado também faz escolhas por eficiência, assim como também os regimes mais centralizados. Agora, o que tem reinado muito no mundo? Tem reinado um sistema misto, igual toda essa fronteira agrícola aberta, toda essa eficiência agrícola aberta agora para o lado aqui do Cerrado e agora subindo Goiás, Tocantins, até chegando no Maranhão, tudo isso aí vieram de estudos feitos pela, por exemplo, Embrapa. Então, a Embrapa, que pesquisou as primeiras sementes, os primeiros grãos que se ajustariam ao clima dessa região, mais seca, com outras características, etc, etc, etc. Então, foi um investimento do Estado que foi feito, o investimento deu certo, e, consequentemente, isso abriu campo para que o setor privado viesse agora e fizesse toda a expansão agrícola que ele tem feito. Então, nós funcionamos como um regime misto, ok? Um regime misto. Oi, Gabriel. Falando assim, a gente diz que às vezes mais do lado da economia de mercado, mais do lado da economia planificada, eu acho que, bom, o ideal, não? Você pode falar só um pouquinho mais alto? Não entendi o ideal. Você pode só repetir um pouquinho? Acho que ele quis dizer. Acho que ele quis dizer assim que talvez o sistema misto seja o mais ideal, né? Tem um equilíbrio, talvez. Isso, era mais ou menos isso. Está me escutando agora, né? Agora tô. Eu também acho que sim.
Eu também acho que sim, porque o que acontece? Tanto o Estado como o mercado, eles têm grandes problemas. Então, assim, uma hora que o Estado dá problema, o mercado pode vir e pode dar a solução. E uma hora que o mercado ele é capaz de resolver um problema econômico, o Estado não é capaz. Então, é assim que funciona. Então, eu também concordo. Assim, as experiências, elas estão aí. Por exemplo, e aí, como a gente está na universidade, às vezes fica parecendo que a universidade a gente só prega que o comunismo, não é. Por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, no campo de vocês principalmente, os Estados Unidos é um país completamente desse modelo misto. O Estado, essa história de que o Estado americano não investe, não gasta, isso é uma mentira. Basta você pegar os dados. O que os americanos gastam de subsídio com vários produtores agrícolas é um negócio assim absurdo. E a Europa? Eu estudo muito a Europa, porque foi parte da minha tese de doutorado. Pelo amor de Deus, os caras injetam por ano bilhões e bilhões de euros para manter uma agricultura muitas vezes ineficiente. Mas ela tem um papel estratégico para o país. Ela tem um papel de manutenção da ordem, da paz no campo. Ela tem um papel de manter uma certa segurança alimentar internamente. Ela tem um papel social. Ela tem uma série de papéis. Então, ela vai continuar. É o Estado ajudando o agricultor, porque, como vocês sabem, há vários produtos agrícolas que não têm, se fosse do ponto de vista do mercado, já tinham morrido há muito tempo. Já tinham morrido há muito tempo. Sabe? É assim, há vários produtos que, se você botar no papel, não dá resultado econômico. Eu estou montando vários cursinhos aí para dar num projeto de extensão que eu tenho, e um dos que eu quero é falar de curso, que, assim, eu acho que vocês são bons na produção, na lógica da produção, mas carecem de conhecimentos técnicos de finanças. Então, assim, cara, tem produto que, assim, já era para ter desaparecido. E por que não desaparece? Porque você tem justamente um modelo em que o Estado ele possibilita a existência desse tipo de produto por fins que podem ser os mais diversos, entendeu? Enfim, esse é um modelo que está aí, tá bom? A gente não pode cair no erro de achar que agora a gente está vivendo uma época, principalmente eu acompanho muito o noticiário, então o ministro da Economia ele vende muito a ideia, o liberalismo, o mercado vai fazer, o mercado não vai fazer, e ainda mais numa crise, o mercado não vai fazer nada. Porque se você tivesse 5 milhões de reais, você ia arriscar seu dinheiro agora numa baita crise a caminho? Mas nunca. Nunca. Nós todos íamos guardar o nosso dinheiro e ficar sentado em cima dele até a crise passar. Então, o mercado não vai resolver determinados tipos de questões. E não vai resolver por esse outro fenômeno que é importante, desculpa, essa outra ferramenta que é importante na economia, que é a questão do cálculo do custo de oportunidade. Então, dado que você tem a capacidade de realizar uma análise para verificar do ponto de vista matemático, né, do ponto de vista aqui do rigor matemático, a melhor alternativa para a melhor alternativa entre duas escolhas, enfim, com o objetivo de fazer uma opção daquela que seja melhor economicamente, que por exemplo, dê um valor econômico melhor, consequentemente, você está partindo de uma questão, muitas vezes, de uma escolha. Você escolhe na sua propriedade plantar soja ou plantar mandioca. Bem, essa escolha vai partir, ainda que a gente esteja falando aqui de maneira muito solta, eu vou escolher soja ou vou escolher mandioca. Só que no mundo real, essa escolha ela vai acontecer mediante cálculos de custo de oportunidade, ou seja, qual é melhor, o que vai me trazer mais retorno econômico? E aí você vai calcular. Então, veja lá, para passar da opção A para a opção B, no caso do exemplo, você vai fazer uma troca. Então, como não dá para mim plantar soja e mandioca na minha fazenda ao mesmo tempo, ou eu vou plantar um porque eu encontro uma combinação de resultados econômicos melhor,
ou eu vou fazer uma combinação, uma troca, porque na terra não dá para fazer tudo. Não dá para plantar 100% do produto A e 100% do produto B. E, consequentemente, eu faço um custo de oportunidade. E aí que está o custo de oportunidade, começa a mostrar que a economia tem um lado pragmático, que seria um lado igual vocês aí, seria um lado de engenharia econômica. Seria assim, eu posso chegar aqui e falar, eu vou plantar soja. Sim, mas por quê? Porque eu quero plantar soja. No mundo real não é assim. Eu vou plantar porque o preço é melhor, porque o sistema do mercado é melhor, porque eu consigo ter isso, porque eu uso maquinário, porque isso eu tenho eficiência. E aí, por que você não vai plantar mandioca? Porque no mercado a mandioca tem um preço baixo, ela não tem muita tecnologia, eu não invisto, mas eu também não ganho, ela tem um mercado interno, eu não consigo exportar e ganhar euro, e etc, etc, etc. Então, você passa a um momento da economia, que é um momento da economia muito mais pragmático. Então, veja, o custo de oportunidade, que também é chamado, também pode ser chamado de custo alternativo ou de custo implícito. Então, veja, não é um gasto que você tem, mas é uma conta que você faz calculando o que você deixa de ganhar. Então, aí tem a célebre frase, né? Não existe almoço grátis. Então, dado que eu tenho, por exemplo, uma propriedade totalmente ocupada, eu tenho 100% das minhas terras ocupadas, para que eu possa criar 1000 cabeças de gado, eu preciso abrir mão da minha plantação. Então, para que eu possa abrir mão dessa minha plantação, eu tenho que calcular o quanto eu deixo de ganhar sem a plantação e quanto eu vou ganhar com a nova atividade. E isso é o que vai fazer eu ter uma decisão, uma escolha, ok? Então, isso aí é muito. E veja, essa técnica, então, esse conceito, ele é aplicado a um nível de pleno emprego. Então, dado que eu estou ocupado, minhas terras estão todas ocupadas, ou as máquinas da fábrica estão todas ocupadas, consequentemente, se tudo isso está ocupado, eu tenho que fazer escolha. Porque uma coisa é eu ter metade da minha terra está vazia, eu só estou plantando 50%. Eu não preciso fazer escolha, porque eu ainda tenho outros 50% que está ocioso, que está vazio. Mas quando está tudo completo, tudo sendo ocupado, mais uma vez, agora, quando eu tenho recursos escassos, eu não tenho mais para onde expandir, eu tenho um certo limite, consequentemente, eu agora tenho que fazer uma escolha. E aí, essa escolha vai envolver um custo alternativo pela nova opção que eu faço. Ok? Então, isso é fundamental. Então, veja só, esse é o exemplo. Então, se eu estou aqui no ponto X, a distância entre o ponto X e o ponto Y vai ser justamente o espaço vazio. Então, é igual uma máquina, né? Igual outro dia eu estava vendo aí, uma fábrica de carros no Brasil está com 50% das máquinas paradas. Está parada. Então, se eu quiser aumentar a produção de carro, eu não preciso comprar novas máquinas e eu não preciso nem construir novas fábricas, basta ligar as máquinas que estão desligadas. Então, aí eu não tenho custo de oportunidade. Mas a partir do momento em que eu estou no ponto Y, que está em cima dessa curva, eu aí vou estar com todas as minhas máquinas ligadas produzindo carro. Ixi, agora, para produzir novos carros, eu não vou conseguir produzir. Eu vou ter que abrir mão do tipo 1 para produzir o carro do tipo 2. Ou mais lá para frente, né? No longo prazo, o que eu posso fazer? Eu posso construir uma nova fábrica, eu posso comprar uma nova máquina mais potente, mais produtiva. Eu vou realizar inovações técnicas, igual na agricultura. A agricultura está mostrando vários resultados monstruosos aí, sem ampliar a quantidade de terras. Por quê? Porque eu agora vou ter uma colheitadeira que perde menos, eu agora vou ter uma semente, enfim, biologicamente melhor, que, consequentemente, o troço vai crescer mais rápido, eu vou colher mais rápido, aí, em vez de uma safra por ano, eu consigo 3, e assim sucessivamente. Então, tudo isso aí é possível, desde que você, mais uma vez, incorpore tecnologia, incorpore, enfim, transformações de longo prazo. E veja, essa curva sempre vai ser decrescente porque ela revela justamente o sacrifício, o custo de oportunidade, ou seja,
ela é decrescente em virtude do sacrifício que tem de ser feito ao optar-se pela produção de um bem quando os recursos estão plenamente empregados. Então, elas estão plenamente empregadas, consequentemente, eu vou ter que abrir mão. É assim que funciona na economia, e é essa lógica, e essa é a parte da economia que está recheada de pragmatismo. Alguma dúvida aí? E aí, ó, como é que eu mudo justamente, como eu tinha falado, no longo prazo, é possível mudar. Então, eu posso desenvolver, então, eu tenho uma terra, está 100% ocupada. Eu produzo 100 toneladas de soja. Não dá para mim produzir agora 100 toneladas de milho. Ou 150 toneladas de soja. Eu só vou conseguir ampliar a minha produção de soja ou fazer uma alteração com outro tipo de produção se eu fizer desenvolvimento tecnológico, se eu encontrar uma nova fronteira agrícola, então um novo lugar que eu possa agora plantar milho e continuo plantando minha soja, mas agora planto milho. Então, eu tenho uma série de transformações que podem ocorrer na economia que vão permitir com que eu possa aumentar a minha produção. Então, o conceito da curva de possibilidade de produção, ele só é estático no curto prazo, porque no longo prazo, você pode fazer um deslocamento dessa curva, pode ser um deslocamento parcial ou um deslocamento, então, a segunda curva você vê um deslocamento parcial, ou posso fazer um deslocamento nas duas cadeias de produção dos dois produtos, e permitir, portanto, um avanço dessa escassez, um avanço dessas possibilidades de atender mais ainda as necessidades ilimitadas. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma questão? Então, veja, aí, isso mostra que a economia, aí o Lucas está perguntando, né? Professor, você havia falado que acha que o Estado... Então, então, Lucas, o que envolve? Você está perguntando como que o Estado deveria interferir no preço de alguns produtos em alta, como que ocorre essa interferência do Estado na oferta e procura de um determinado produto. Então, veja, à medida que você tem um determinado produto que está em alta no mercado, igual os produtos, por exemplo, os produtos de gênero alimentício, eles são produtos que envolvem a segurança alimentar de um país, né? Então, você tem que estabelecer políticas de determinados tipos de produtos que permitam com que eles sejam acessíveis à população. E aí você tem uma série de instrumentos que o governo pode utilizar para garantir com que esse produto ele possa abastecer o mercado interno. E isso pode, por exemplo, inclusive, chegar a ponto, vou falar logo uma medida que poderia ser já implementada de maneira assim bem brusca, por exemplo, você poderia proibir as exportações. Então, ao passo que você proíbe as exportações e um determinado produto alimentício ele é obrigado a ficar no país, o que vai acontecer? O produtor vai ter que vender aqui a um preço que remunere ele, mas não vai ser um preço a nível internacional, percebe? Esse é o detalhe. Porque o que acontece? O que acontece é que o preço dos produtos, quando estão em alta neste momento, é porque muitos desses produtos são produtos internacionais e o cara que produz esse produto aqui, ele tem o propósito de ser remunerado em preços internacionais. O direito dele, igual o cara aqui, a gente está em Monte Carmelo. O cara que vende café,
O cara que vende café, ele não vende café em real. Ele vende café em dólares. Porque ele sabe que tem um produto internacional, de uma cadeia, de um circuito comercial internacional, que faz parte de uma cadeia alimentícia muito importante, que é o de bebidas, enfim, de cafeína e etc. Então, o cara em Monte Carmelo aqui, que ele paga as contas dele em real, a energia em real, a mulher dele compra coisa ali, compra uma roupa na loja em real, mas ele, por ter um produto internacional, ele pode vender o café dele em dólar. Então, o que é que ele vai fazer se eu Felipe, for ali na propriedade dele e falar que eu tenho agora uma cafeteria, que eu quero comprar uma saca de café lá, como é que preço ele faz? Ele vai querer me vender em dólar. Então, em última instância, o governo ele vai me vender precificado a dólar. Em última instância, o governo vai fazer, o governo pode implementar medidas para você evitar esse tipo de comportamento, né? O Leandro fala que o que se mais faz, ao invés de proibir exportar, é incentivar o mercado interno também. Leandro, só que aí tem um detalhe na economia. A grande injustiça com os produtos considerados internacionais é que o cara que tem o dólar, o cara que tem o euro, o cara que tem o iene, moedas consideradas fortes, eles têm um poder de compra muito maior que o nosso. Então, hoje, por que os caras estão vindo comprar aqui, a China está importando? Porque, veja, com $1, o cara compra R$ 5 de nosso produto. Só que R$ 5 de nosso produto é caro para um pobre que está ganhando uma ajuda de R$ 600 ou que ganha um salário mínimo. Então, essa é a injustiça. A injustiça do sistema é que você tem um cara com uma moeda forte, ele vem aqui e compra o nosso produto a preço de banana, mas se esse produto nosso for vendido aqui, consequentemente, será caro para boa parte da população, ok? Vocês estão escrevendo aí, se vocês quiserem abrir o microfone para falar, eu acho que fica mais dinâmico, se vocês puderem. Ok? Então, a gente tem esse problema, ou seja, você, em última instância, pode proibir a exportação de certos produtos. Ok? Você pode proibir a exportação de certos produtos. Oi, Leandro. Felipe, na questão ainda, quando eu tenho a minha moeda interna desvalorizada, um dólar está alto, por exemplo. Existe essa vantagem, né? Na questão do poder de aquisição, né? Do brasileiro, né? Porém, para um outro lado, né, existe uma vantagem de uma certa injeção de capital, né? Aí o Brasil, no geral, como exportador, ele tem competitividade, né? E onde que essa vantagem começa a talvez tentar balancear as desvantagens? No agro, por exemplo, a tragédia é que, Leandro, igual aqui o cara do café, ele ganha em dólar, que bom, que legal, o dólar tá alto pra caramba, os caras estão sorrindo à toa. Pode olhar aí, todos os produtos estão batendo recorde de preço, todos. Acho que o café ontem ou antes de ontem bateu o preço recorde. Só que tem um problema. O agrotech, o agrepop, o agretudo é feito com uma porrada de coisas importadas. Então, acaba que o jogo ele fica quase que, eu não vou dizer que empata, mas vamos lá, a máquina do cara é importada, os fertilizantes são todos de multinacionais e boa parte dos químicos são importados. Então, essa é a questão. Então, ao passo que você está ganhando em dólar ao vender seu produto, só que, consequentemente, as suas matérias-primas também estão ficando caras. Então, ao passo que você ganha R$5, você está ganhando 5 conto por dólar, quando você pega o seu real e volta para comprar o dólar, você também paga 5 pelo dólar. E, consequentemente, você vai ter máquinas mais caras, você vai ter tudo mais
cara. Então, assim, essa questão da moeda é um dilema na economia brasileira de sempre. É igual agora, o dólar tá alto, a galera do agronegócio tá rindo à toa. Só que você vai ver o pessoal da indústria tá desesperado, tá chorando. Por quê? Porque boa parte das matérias-primas industriais são todas importadas. 80% de um carro brasileiro ele é importado. Eu ando com um Ford Casinho aqui de pobre. 80% do meu carro ele é importado, pô. As peças vêm de fora. E um carro com tecnologia rudimentar. Então, assim, ao passo que é legal, eu exporto café, eu exporto soja, eu exporto carne, eu exporto minério, beleza, ok. Só que aí eu preciso comprar coisa para ter o carro, para ter o caminhão, para a propriedade. E, enfim, você tem essas complicações na economia. A economia é gostoso de estudar por causa disso. Isso na economia, Leandro, se chama trade-off, ou seja, dilema. Então, o dilema da economia. Então, para a economia brasileira, é bom a moeda cara ou a moeda barata? O dólar barato ou o dólar caro? Essa é uma pergunta que é difícil responder. Muitos economistas, a depender da orientação do cara, igual se você escutar um economista que está no agro, por exemplo, você escutar aí a palestra do cara da Associação Brasileira de Agronegócio, ele vai dizer que está uma maravilha. Mas se você conversar com um industrial, um cara que tem uma fábrica, sei lá, enfim, por exemplo, uma fábrica de computadores, o cara tá com a mão na cabeça, porque todos os insumos eles estão caros. E o problema é esse, o problema é que boa parte da grande tecnologia a gente não produz no Brasil, né? Com nossos computadores é tudo importado, internet, telecomunicação, tudo mais. O Leandro pergunta assim, mas nessas medidas, como o Estado vai estar ajudando o produtor? Ué, mas é que tá, Lucas. Quando o Estado, por exemplo, nesse caso que eu dei, ele pode proibir exportação, o que acontece? Ele, na verdade, ele não tem que proteger o produtor, ele está protegendo a sociedade como um todo, de não ter falta, por exemplo, de alimentos. Então, assim, tem horas na economia que não dá para proteger todo mundo. Então, assim, diante de um cenário em que pode faltar produtos básicos para alimentação, porque está todo mundo agora exportando, consequentemente, o Estado precisa tomar o lado da grande maioria da sociedade, né? O produtor, ele, infelizmente, nesse caso aí, ele pode ser ajudado de outras formas. Talvez ele possa ter um subsídio financeiro, talvez ele possa ter, enfim, outras políticas que para ele compensar talvez os prejuízos dele. Ou o Estado pode ficar com o prejuízo desse produtor. Enfim, as sociedades precisam decidir como enfrentar aí essas questões. Enfim, a economia, como a gente tem falado desde o início da primeira aula, trata-se de uma ciência bem complexa, que lida com os humanos, com os problemas, enfim, e cheia de dilemas que muitas vezes não existe uma resposta pronta, né? Enfim, a economia, infelizmente, não é, infelizmente ou felizmente, não sei, ela não é uma ciência exata, né? Não dá para mim rodar um modelo aqui e falar para você o que é melhor. Mas, assim, várias notícias já estão chamando, já estão dando uma grande alerta para variações brutais de preços de produtos que estão tendo dificuldades de ficarem no mercado interno. Né? Enfim. Aí, veja só, isso que eu mostrei aqui agora no final, com a curva de possibilidade de produção e com os custos de oportunidade, revela, portanto, que a economia tem dois lados, né? Tem um lado mais positivista e um lado mais normativo, né? Então, eu tenho o lado em que eu tenho um lado científico, né? Enfim, do qual eu preciso respeitar questões científicas. Então, a economia, querendo ou não, está dentro da universidade e eu tenho que respeitar uma série de
de critérios científicos para que eu possa te dar uma resposta minimamente científica e embasada em alguma questão, mas a gente sabe que a economia tem um outro lado, igual agora eu estava respondendo o Lucas e o Leandro, assim, a economia, ela lida com seres humanos, ela lida com coisas que, assim, são completamente imprevisíveis, igual nós estamos diante de uma crise econômica que não foi prevista por ninguém, por ninguém. Ninguém ia imaginar uma crise sanitária que ia afundar a economia mundial. Faz parte. Ah, mas como que você é um cientista, você não preveu? Não dá para prever. Não tem como prever. Então, poderíamos dizer, portanto, que há uma economia positiva e uma economia normativa. Ou seja, na economia normativa, nós vamos ter um conjunto de juízos de valores e subjetividades. E na economia positiva, você vai ter um conhecimento mais objetivo. Igual eu falei aqui, olha, para você evitar que o preço dos alimentos aumente demais, então respondendo de novo ao Leandro, ó, mas olha, o preço vamos lá, o preço das carnes está subindo demais porque estão exportando carne bovina, estão exportando carne suína, estão exportando carne de frango, tá faltando carne para o brasileiro, tá ficando caro. Então vamos lá. Maneira objetiva, o governo precisa fazer uma intervenção. Precisa fazer uma intervenção. Isso aí poderíamos dizer que seria uma opinião objetiva. Por quê? Porque se o governo não interferir, vai faltar proteína no mercado nacional, o brasileiro vai começar a ter dificuldade para se alimentar, ou a alimentação vai ficar mais cara, e 50%, 60% da população que ganha até R$ 400 vai passar sérios problemas nutricionais e vai colocar o país em um risco de segurança alimentar. É objetivo. É objetivo. Agora, igual eu dei a resposta, Leandro, para você, qual político usar, bem? Aí dá para perceber que passa a ser um pouco mais subjetivo. Porque se for o Paulo Guedes, ele vai tomar uma medida, de acordo com o juízo de valor dele, de acordo com a subjetividade que ele considera importante. Se for eu, vai ser outra coisa. Se for o outro economista A, vai ser outro. E se for o outro economista B, vai ser outro. E se for o outro, vai ser outro. Então, se você botar 10 economistas, dificilmente os 10 vão concordar em quais políticas vão tomar, porque, querendo ou não, tem os nossos juízos de valor, as nossas subjetividades, o nosso conjunto de realidades que é diferente, de visões, de formação, e por aí vai. Então, veja, os argumentos normativos referem-se ao que deveria ser, e os argumentos positivos ao que é. Então, isso aí é muito importante. Então, diferente de várias ciências na universidade, por exemplo, a de vocês é uma que se choca muito, é que como vocês fazem parte de uma área de engenharia, querendo ou não, consequentemente, vocês são mais pragmáticos, vocês são mais objetivos, vocês tentam encontrar respostas muito mais amparadas em informações das quais é muito difícil desmontar do ponto de vista técnico, etc. Mas na economia não é bem assim, né? Na administração também não é bem assim. Então, a gente precisa considerar essas questões como importantes. Então, veja, na economia normativa, quando dizemos que deveria ocorrer uma melhoria na distribuição de renda, nós estamos expressando um juízo de valor em que acreditamos. Então, esse é o juízo de valor. Já na economia positiva, ajudará a escolher um instrumento de política econômica mais adequada para diminuir a concentração de renda. Então, tem uma parte que pode ser na economia muito discurso, que é o que muitas vezes não economistas usam demais aí fora, ou você pode ter uma visão mais técnica, mais positivista, mais pragmática, é tipo quase que uma engenharia econômica, com o objetivo de chegar aos elementos fundamentais, ok? E querendo ou não, por exemplo, quando um economista está dentro de um governo, ele é pressionado a ter uma posição mais positivista, porque ele precisa dar respostas práticas, né? É igual agora a gente vocês estão fazendo
os estudos de caso, né? Vão começar a fazer os estudos de caso. Querendo ou não, vocês vão orbitar num campo da economia normativa. Vocês vão dizer, ó, isso aqui vai ser melhor, isso aqui, olha, eu acho que isso aqui é bom, eu acho que se fizer um ajuste aqui é legal. Veja, é um juízo de valor. Mas no dia que você estiver lá dentro de uma propriedade rural tendo que executar, aí vai ser assim, e aí? O que você vai fazer? E eu preciso fazer isso, então eu tenho que pegar o carro, eu tenho que negociar o preço dessa matéria-prima, eu tenho que investigar se esse fornecedor vai me entregar no prazo, eu tenho que fazer essa escolha, mas essa escolha, no momento, está indisponível, eu tenho que fazer uma outra. Então, você passa a avaliar aspectos mais práticos, enfim, que a realidade concreta, muitas vezes, nos obriga a tomar decisões muito mais positivistas do que, positiva, né? Uma visão muito mais positiva do que uma visão muito mais normativa. Então, veja, os principais instrumentos que a economia utiliza são os modelos. Então, para a gente ter alguma conclusão sobre esse modelo, então, poderia dizer mais uma vez ao Leandro, qual seria a melhor política para tentar conter o aumento de preços de alimentos e, talvez, como o Lucas falou aí, sem prejudicar os produtores? Os economistas teriam que rodar modelos, teriam que verificar quais seriam as melhores medidas, rodar um modelo para fazer uma avaliação de impacto dessa política, para verificar, como vocês falaram, para verificar se o prejuízo dos produtores não será maior do que os benefícios da sociedade. Então, a sociedade vai ter um benefício de 10 e os produtores um prejuízo de 50. Pô, aí está desproporcional. Então, você vai tentar minimizar os prejuízos da sociedade e também dos produtores. Então, os modelos na economia, normalmente, eles são igual os modelos de vocês aí, se utiliza muita matemática, muita lógica, muita representação gráfica, igual os gráficos que eu mostrei aí, o plano cartesiano, né? O famoso eixo X e eixo Y, é muito utilizado nessa visão da economia, nesse manual que nós estamos utilizando, é um manual de microeconomia e macroeconomia, de princípios econômicos, mais desenhados à visão neoclássica, que é a visão que hoje, infelizmente, domina boa parte dos manuais de economia. Então, os modelos, eles tentam captar a realidade, um pouco da realidade concreta. Mas aí, voltando, a economia, ela é uma ciência que faz interface com várias outras ciências, né? Nós temos um lado muito de filosofia, de moral, de ética. Nós já nos alinhamos, em certo momento, na economia, a tentativa de ser uma ciência com uma visão do tipo mais igual ao de física, ao de biologia, questões evolucionárias, tentar ligar a teoria econômica como se fossem leis da natureza, né? E, mais recentemente, a gente percebe que também tem um lado, né, de que a economia, no fundo, ela é uma ciência social, porque ela lida com os atos humanos, com as satisfações humanas, com os projetos humanos, e por isso que a economia acaba sendo uma ciência que acaba, por exemplo, na mão dos políticos, porque é uma ciência que não garante só o entendimento do que é a nossa sobrevivência material, mas ela faz parte também de um projeto de poder econômico, de busca pela riqueza, de busca pelo sucesso, pelo grande sucesso econômico. Então, ela é uma ciência que, querendo ou não, ela é capturada pela política, ela é capturada pelo sistema legal, ela faz uma interface também com a história, porque, querendo ou não, a história importa, com a geografia, enfim, utiliza também as ferramentas mais pragmáticas, como a matemática e estatística, enfim. Então, a economia, ela tem uma interface com outras ciências que faz com que ela seja uma disciplina assim, que eu gosto muito de economia, acho muito legal, dá para se ter muitas discussões, enfim, sobre economia, e assim, vou começar agora, a partir das próximas semanas, um mini curso de casos reais, 30 casos reais, que assim, é muito bacana ver a economia na prática,
e o quanto a gente pode ter uma série de argumentos diferenciados, a depender da forma que você enxerga os assuntos, enxerga as questões. E aí, para finalizar, a economia tem duas grandes divisões. A economia, como ciência, igual na área de vocês, não tem várias subdivisões, como se fosse, igual vocês podem ter disciplinas de umas centenas de culturas. Cada cultura te ensina uma forma, porque essa é uma característica da agricultura e da pecuária. Cada produto tem uma forma diferente de se fazer, ou muito próxima uma da outra, mas com suas características, com a sua cadeia produtiva diferente, com sua forma de se organizar diferente, etc, etc. E a economia tem várias sub-áreas. E as mais importantes que vocês vão ver aí, que já está disponível, 2 capítulos meus, para vocês lerem, que na semana que vem eu vou disponibilizar um questionário, que está na aula 20 lá, são a área de macroeconomia. Então, lá tem um capítulo de noções de macroeconomia e a microeconomia, e lá também tem um capítulo de noções de microeconomia. Então, essas são as duas grandes, as big áreas da economia. Uma analisa a economia do ponto de vista agregado, que é a macroeconomia, e outra analisa a economia do ponto de vista individual, do ponto de vista das empresas, das famílias, enfim, do governo, do ponto de vista micro, com o objetivo de tentar enxergar os comportamentos dos agentes econômicos nos mercados em que eles operam, que também podem ter estruturas diferentes. Então, essa é a ideia da economia e esse é o objetivo dessa análise. Então, as referências dessa aula, aqui está lá também já disponível, Vasconcelos 2006, página 3 a 20. Enfim, essa foi a aula de hoje. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, enfim, que a gente possa esclarecer aqui agora, para que vocês possam ter aí esse conhecimento. E, a partir da semana que vem, a gente já vai mergulhar nas temáticas mais focadas. Aqui são noções de economia. Veja que a gente está dando aí um assunto assim, em pouco tempo. Infelizmente, o tempo é curto. O curso tem uma carga horária pequena e vocês vão ter assim, pinceladas, noções do que é economia, para que a gente agora possa entrar nos debates da área rural com mais atenção. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, se não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, eu agradeço a presença de todos aí. Essa aula ela foi gravada, mais tarde eu disponibilizo ela no Moodle também, para quem não assistiu ou para quem quer assistir de novo. E aí nós nos vemos, então, na próxima sexta-feira, tá bom? Um abraço a todos e até lá.